Que alegria nós estarmos juntos no programa Bíblia no Meu Dia a Dia, e é muito bom saber que você está aí do outro lado, vivendo essa experiência comigo, a experiência de fazer a Lexio Divina, a leitura orante da Palavra de Deus. E Deus quer falar comigo e com você por meio dessa palavra viva e eficaz, essa palavra que nos alcança, nos transforma, nos restaura, nos renova, e eu tenho certeza que a bondade e a misericórdia de Deus vai te fazer experimentar essa força da palavra que transforma a nossa vida e ilumina cada um dos nossos passos. Vamos explicar ao Espírito Santo para que ele nos conduza no nosso estudo bíblico. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos dar prosseguimento ao nosso estudo do livro do Êxodo. Quero pedir a você que pegue a sua Bíblia, também o seu instrumento de anotação, caderno ou qualquer outra forma que você anota, para você anotar o texto que nós iremos estudar hoje. Êxodo capítulo 27, versículos de 1 a 8. Êxodo capítulo 27, versículos de 1 a 8. Vamos ler o texto e juntos meditá-lo. Farás um altar de madeira de acácia, será quadrado e terá 2,5 metros de comprimento e de largura, e 1,5 metro de altura. Dos 4 cantos do altar farás sobressair portas e os revestirás de bronze. Farás vasos para cinzas do altar, pás, aspersórios, garfos e braseiros, utensílios todos de bronze. Farás uma grelha de bronze em forma de rede, e nos seus 4 ângulos porás 4 argolas de bronze. Colocarás a grelha sobre a beirada do altar, de modo que fique a meia altura. Fará varais para o altar, varais de madeira de acácia, e os revestirás de bronze. Os varais serão enfiados nas argolas e ficarão de ambos os lados do altar, quando este for carregado. Farás o altar de tábuas, oco por dentro, exatamente como te foi mostrado no monte. Esse final é muito interessante de nós percebermos como te foi mostrado no monte. Ou seja, Deus mostrou em visão, em revelação, a realidade dos objetos para o culto de adoração, para o sacrifício. E ele vai dando ali para Moisés as medidas, o material que deve ser feito, a forma que deve ser feita, mas espiritualmente Moisés já havia contemplado, visualizado isso. E aqui nós vamos ver o altar do holocausto. A madeira tem que ser de acácia, que simboliza essa estabilidade, que simboliza, essa permanência, mostrando exatamente a necessidade desse elemento na vida espiritual, na caminhada de fé, a estabilidade, a permanência, essa durabilidade. Nós precisamos viver uma experiência de adoração, de comunhão com Deus durável. Não pode ser hoje, daqui a um mês a gente busca comunhão com Deus. Ela deve ser durável. E aqui o altar do holocausto, ele é um altar onde se faziam os sacrifícios de expiação dos pecados. O bronze, ele vai simbolizar exatamente isso, a misericórdia e a justiça de Deus. Esse é o simbolismo do bronze, porque ele vai falar que o altar deve ser feito da madeira de acácia, ele vai dar aqui o tamanho, o comprimento, a largura, que ele tem que ser quadrado com 3 côvadas de altura, Nas 4 pontas do altar esculpirás chifres, fazendo parte dele, e o revestirás de bronze. Farás vasos para as cinzas do altar, pás, bacias, garfos e braseiros. Todos os seus utensílios serão de bronze, até mesmo com esse simbolismo. Para que era feito o sacrifício de expiação? A palavra expiar é exatamente isso, É purificar, resgatar o pecado. E a gente vai remeter, e isso não é impossível, é muito claro como nós devemos remeter. Nós nos remetemos ao altar do sacrifício de Cristo, ao altar do sacrifício da missa, que vai nos mostrar exatamente essa dimensão
do resgate, da redenção, da expiação dos nossos pecados. Aqui, no Antigo Testamento, eram sacrificados os animais, diante de Deus, pedindo a Ele perdão dos pecados do povo. Já no sacrifício de Cristo, único e eterno, porque a vítima é perfeitíssima, a vítima que é sacrificada no altar, e ela expia o pecado da humanidade inteira até o fim dos tempos, até a vinda gloriosa de Jesus, porque depois já está tudo definido, já vem o juízo final, mas enquanto isso, deve-se oferecer o santo sacrifício no altar, a Santa Missa. Quando você for à Santa Missa, você entenda isso, é a expiação, é o sacrifício de Cristo, é a oferta definitiva de Deus, onde Deus nos resgata definitivamente. E isso é fundamental para a nossa vida espiritual, compreender o que nós estamos vivendo na Santa Missa. É o sacrifício. Então você contempla da nave da igreja, do banco onde você senta, o altar, onde o padre celebra. Ao contemplar o altar, você precisa também contemplar espiritualmente a vítima que é oferecida no altar. O Frei Raniero Cantalamessa, hoje cardeal Cantalamessa, né, ele conta que uma vez ele foi celebrar numa paróquia no interior da Itália e que durante a consagração uma criança chorava muito e dizia não, não, não. E ele ficou incomodado. Ao final da Santa Missa, ele pediu para que os pais fossem até ele e levassem a criança. E quando essa criança chega diante do Frei, ele pergunta: por que você chorava e gritava tanto na hora da consagração? E a criança fala para ele: o senhor não viu que estava um homem ensanguentado sendo sacrificado sobre aquele altar que o senhor estava? Então a criança viu o mistério do sacrifício, da expiação. O altar do holocausto, no Antigo Testamento, ele nos remete ao altar do holocausto, do sacrifício. Claro, vamos olhar para a madeira, para o madeiro da cruz, onde aconteceu o sacrifício. E esse sacrifício se estende até o ano em que nós estamos. E vai se estender, único e eterno sacrifício, presentificado na missa, até a vinda gloriosa de Jesus. Então, é importante. Aí ele vai dizer: farás uma grelha de bronze em forma de rede, com 4 argolas de bronze nos seus 4 cantos. Fixarás a grelha debaixo da beirada do altar, de modo que fique a meia altura. Farás para o altar varais de madeira de acácia e o revestirás de bronze. Os varais serão enfiados nas argolas e ficarão em ambos os lados do altar para transportá-lo. Vamos lembrar que esse povo é peregrino na terra de Canaã. Até eles chegarem lá, eles estão passando ali pelo deserto, até chegarem na terra prometida, eles estão em movimento. Depois se estabelecerá o templo no monte, né? Lá em Jerusalém, lá na Terra Santa. Então, aqui ele ainda precisava ser transportado, porque Deus ia mandar com que eles saíssem daquele lugar que estavam e andassem mais um tempo, e aí eles paravam, montavam uma tenda, todo o material, por isso que tem toda essa dimensão. Farás o altar de tábuas, oco por dentro, como te foi mostrado, assim o farás. O interessante é que o apóstolo Paulo, quando ele testemunha a Eucaristia, né, ele vai dizer assim: como me foi revelado. Ele não estava na última ceia, quando Jesus instituiu a Eucaristia e o sacerdócio ministerial, mas Deus o revelou, Jesus o revelou por meio do Espírito Santo. Como me revelou, como ele me revelou, assim eu vos transmito. Paulo vai transmitir ali as palavras da consagração, né, o sentido da expiação, da redenção, da justificação, da salvação, contido na Santa Missa. E ele vai dizer, né, fazer isso em memória de mim, até que o Senhor venha. E memória, memorial, essa palavra bíblica no Antigo Testamento e dentro da estrutura teológica, exegética, bíblica, ela é atualização, ela é um acontecimento que se estabelece naquele momento que está sendo celebrado. Não é uma memória, eu estou lembrando que Jesus morreu por mim lá na cruz. Não, Jesus está morrendo por mim ali no sacrifício do altar.
Aqui no holocausto, nós vamos perceber também, e aí vai ser lá para frente em outro livro da Bíblia, que vai falar sobre o altar do holocausto e o fogo que não pode se apagar do altar do holocausto, onde vai ficar esse fogo aceso. Esse fogo é o fogo do Espírito que vai nos purificando de todas as nossas impurezas. É esse o simbolismo que nós vamos tocar. Claro, aqui está sendo dito por Deus o que se deveria fazer no altar do holocausto lá no Antigo Testamento, mas nós estamos sendo remetidos ao Novo Testamento, à nova e eterna aliança, o sacrifício de Cristo. Qual é a mensagem de hoje? Preciso acolher a redenção conquistada por Cristo na cruz. Ele pagou o preço do meu resgate, oferecendo-se em holocausto, sacrificando-se por mim. Este sacrifício é presentificado em cada Santa Missa. É o único e eterno sacrifício de Jesus Cristo. Tendo consciência de tão grande dádiva, devo viver com mais piedade e determinação a Santa Missa no meu cotidiano e, assim, colher os frutos espirituais da mesma. A partir de hoje, nós estamos estudando, eu já citei isso aqui muitas vezes, a partir de hoje, eu volto a dizer essa palavra para o agora, para esse estudo. A partir de hoje nós precisamos participar, viver a Santa Missa de forma diferente, compreendendo o que está acontecendo no Santo Altar. O holocausto, a entrega, o sacrifício do próprio Filho de Deus. Por mim e por você, por todos nós. Mas é pessoal, a experiência é pessoal. E eu preciso mergulhar nessa experiência para colher os frutos espirituais na minha vida. Vamos rezar? Eu te agradeço, Jesus, por tanta bondade, misericórdia e graça manifestada por mim e pelos meus irmãos. O Senhor se oferece em sacrifício, em holocausto. O Senhor é o único e eterno sacerdote, sumo sacerdote. O Senhor é aquele que se oferece por mim e pelos meus irmãos, expiando os meus pecados, me resgatando, pagando o alto preço do meu resgate, me tirando da escravidão, do pecado, me tirando da morte, se oferecendo no santo altar. Conceda a mim e aos meus irmãos um ardente amor pela Eucaristia, pela Santa Missa. Conceda a cada um de nós uma mentalidade renovada para que nós entendamos, vivamos bem e colhamos os bons frutos do santo sacrifício do Senhor no altar, do holocausto, da sua oferta, da sua vida. Conceda a mim e aos meus irmãos essa graça, essa piedade e tudo aquilo que o Senhor mesmo quer realizar na nossa vida a partir do santo sacrifício presentificado no altar em cada Eucaristia na Santa Igreja. Amém. Essa é a vontade de Deus para mim e para você, que nós mergulhemos profundamente no mistério, na Eucaristia, aproveitando espiritualmente cada dom, cada graça que ali no santo sacrifício nós recebemos. Mas tenha consciência, é a expiação dos seus pecados, é o resgate da escravidão, é a vida eterna que nós recebemos pelo eterno sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Nova e eterna aliança. Deus abençoe você e sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.